Meu nome é José Grimário Gomes, né? É conhecido por Tatá. O apelido Tatá é descendente do meu avô. Chamava-se Tatá, depois meu tio Tino, né? Que também jogou aqui muito tempo, aqui no Cuité Esporte Clube, nas antigas, né? Comecei a pátria esportiva na cidade da Floresta, né? Primeiramente comecei na Floresta, depois da Floresta, com o tempo, né? Eu vim morar aqui em Cuité. Na Floresta e Cuité, exatamente foram as bases onde eu comecei a praticar o futebol de campo. Isso desde a partir de 1968, né? Comecei jogando na Floresta. Desde criança, eu já molecote, já perturbava os maiores, né? As crianças, os infantis, como se diz hoje, né? Eu já, assim, jogava aquilo que dava suficientemente para jogar com os maiores, né? Lá da cidade da Floresta. Profissionalmente, eu comecei a jogar jogando na cidade da Floresta, pelo Grêmio, um jogo Grêmio da Floresta contra o América de Esperança, onde eu me destaquei bastante dessa partida. Aí tinha um olheiro de João Pessoa, né, ele morava em Picuí, aí veio assistir esse jogo, aí gostou do meu futebol, aí me levou para ir jogar no Alto Esporte, no início de 1972, né? Aí quando eu cheguei, inclusive naquela época, era uma dificuldade muito grande para a gente se deslocar até João Pessoa. Lembro-me como se fosse hoje, nós saímos daqui no Jeep, vieram me buscar no Jeep, saí de 4 da manhã, cheguei de 10 da manhã lá em João Pessoa. Aí foi lá onde me apresentaram ao presidente do Alto Esporte, que na época chamava-se Tenente Braz, era o senhor da polícia. Aí fiquei por lá, né? Fiz os testes, passei um mês lá, fiz o teste, aí passei, comecei a estudar também. Eu jogava e estudava, né? Na época eu estudava no Liceu Paraibano. Meus pais, eles queriam mais que eu estudasse, né? Mas como eu gostava do futebol, do esporte, eu às vezes saía até escondido para jogar, né? Na época, meus pais, principalmente meu pai, né? Ele não gostava de futebol. Na época, muita gente naquela época, eles achavam que futebol era para vagabundo, né? Dizia assim. Mas aí, sempre orientava. Eu sempre obedecia a meu pai, principalmente meu pai. E tinha o meu tio Tino, né? Que é o pai de Santo, professor Santo, de Alessandro, de Sátiro. O saudoso Tino, eu me espelhava muito dele, porque ele jogava muito bem, era o centroavante, jogava aqui na cidade de Cuité, ele jogava na época pelo Cuité Esporte Clube, através do saudoso Seu Manu, que foi um dos baluartes do esporte de Cuité, foi o Seu Manu, né? Era que me incentivou bastante, tanto ele como vários outros aqui na cidade de Cuité. Meu primeiro vestibular eu fiz para administração de empresas. Foi em 1976. Passei, mas como naquela época a dificuldade era grande para a gente ir para João Pessoa, aí eu ainda consegui passar uns 3 meses lá em João Pessoa, mas realmente não dava. Eu tinha que também cuidar de minha mãe e de minhas irmãs, que meu pai faleceu. Aí eu era o filho mais velho, aí eu tive que voltar para vir para Cuité, né? E graças a Deus, eu agradeço a Deus primeiramente, porque foi Cuité, primeiramente na Floresta e depois Cuité. Cuité foi quem realmente eu tive maior apoio na época, e através desse apoio, ainda até hoje estou aqui na cidade de Cuité, com muito orgulho, né? Fiz a licenciatura de matemática em 1980 para 81. Aí passei na época e comecei a estudar. Era realmente a dificuldade muito grande. E quando eu jogava no América de Esperança e estudar também
lá em Campina Grande, que na época era a URN, né? Que era Universidade Regional do Nordeste, URN. Aí pagavam as disciplinas, aí fui levando. Quando foi em 1986, teve um concurso do Rio Grande do Norte para professor, eu fiz, já era professor aqui no estado da Paraíba, fiz, fui aprovado, aí comecei também a lecionar no Rio Grande do Norte. Foi quando eu tive que, perto de terminar a licenciatura plena, aí tive que terminar só a licenciatura curta em matemática na época. Eu dividia as tarefas, certo? Quando era para jogar, para estudar, estudar. Aí também comecei a lecionar aqui em 1976, no colégio estadual, na época era colégio estadual. Era matemática e educação física, né? Foi quando temos professores que deixaram de lecionar. Aí, na época eu estava novo, como se diz, estava começando, aí comecei a lecionar. Lecionei no Clóvis Lima, o antigo Clóvis Lima, onde a diretora era Maria Anita Coelho, conhecida, era uma das baluartes da educação do nosso município. Lecionei no colégio por muitos anos, inclusive fui até vice-diretor do colégio, Clóvis Lima. No colégio estadual eu trabalhei 34 anos, né? No colégio estadual, fui professor por muitos anos. Aí teve um período que houve as eleições diretas para diretores no estado da Paraíba. E Cuité, como era regional, houve as eleições. Nós organizamos era 2 chapas, né, na época, e como eu não poderia sair candidato, porque eu na época, eu era só era um contrato, né? Só contrato. Eu não era enquadrado no estado. Aí eu apoiei uma chapa, né? Então a nossa chapa foi eleita, né? Aí no ano seguinte eu fui enquadrado no estado. Aí quando teve as 2 eleições, graças a Deus, com grande amizade que eu tinha no colégio estadual, com os professores, funcionários e alunos, a gente conseguiu ser eleito 2 vezes e eu trabalhei 2 anos, aí aliás, 2 etapas e saí de erguido, deixei meu marco no colégio estadual. Muitos alunos estudaram comigo aqui em Cuité e agradeço a Deus fiz grandes amizades e por isso ainda estou aqui ainda arquejando, como se diz, ainda no esporte e também na educação, né, que eu me aposentei, mas não deixo de estar sempre estudando. Essa foto aqui é do Grêmio da cidade da Floresta. Aqui foi quando meu primeiro jogo, aos 17 anos, ainda ia completar 17 anos, jogando pelo Grêmio de Nova Floresta. Este jogo foi em 1970, em fevereiro de 1970, contra o centenário da cidade de Parelha, no Rio Grande do Norte, onde iniciei os meus primeiros passos como infantil e juvenil, foi na cidade de Nova Floresta, pelo Grêmio, quando eu comecei a jogar em 1969. Então foi quando eu comecei a se destacar no cenário do futebol amador. Na minha vida futebolística, eu participei por muitas equipes, né? E na parte do profissionalismo, eu participei. Meu primeiro time profissional foi o Alto Sport de João Pessoa, em 1972. Estive sempre jogando por eles, o Campeonato Paraibano de 72 e o Campeonato Paraibano de 73. A minha melhor época foi a década de 70 e de 80. Foram as 2 épocas onde eu realmente me destaquei, jogando em vários times, tanto do Rio Grande do Norte, como da Paraíba e também do estado de Pernambuco. A equipe que eu fiquei mais tempo assim foi exatamente o América de Esperança, o campeonato paraibano de 1977, aonde eu joguei pelo América de Esperança e joguei 4 temporadas, ou seja, 4 anos pelo América de Esperança, isso na década de 70 e o início de 80. Joguei a temporada de 77 pelo América de Esperança, aí encerrei em 1981 pelo América de Esperança. Foi quando eu passei no vestibular, licenciatura plena em matemática,
Aí fui me dedicar mais ao estudo e aí foi quando eu comecei a me dedicar também só mais ao futebol amador. Isso aqui foi em 77. Aqui temos o Cuité Esporte Clube. Esse jogo aqui foi exatamente em 1973, após a inauguração do estádio municipal. Então foi em 1973, aqui é o Cuité Esporte Clube. Aqui da seleção de Cuité. Era uma seleção mesclada, né, com todos os jogadores aqui de Cuité, onde nós temos aqui apenas um jogador da cidade da Floresta, que era o Aloísio, né? Sempre jogava conosco. E naquela época, o futebol era muito, assim, os torcedores, eles gostavam muito. O estádio aqui municipal lotavam, né? Lotavam e sempre tinha o apoio da torcida cuiteense, quando tanto o Cuité Esporte Clube jogava, ou então a seleção. Essa equipe aqui, onde nós estamos vendo aqui, é a seleção de Santa Cruz, do Rio Grande do Norte, aonde eu joguei em 1976 pela seleção de Santa Cruz. Essa foto, esse time aqui, era a seleção do projeto sertanejo da cidade de Picuí. Este jogo aqui foi o jogo pela Copa Borborema, a Copa Borborema realizado em 1979. Outra grande equipe essa equipe é a equipe do Cruzeiro da cidade de Picuí. Este jogo foi em 1978. O Cruzeiro de Picuí, que na época era uma das melhores equipes do interior da Paraíba. O Cruzeiro Esporte Clube da cidade de Picuí. Esse time aqui é o Flamengo da 25 de janeiro. Foi quando eu encerrei, fiz minha despedida em 2000, jogando pelo Flamengo da 25 de janeiro, onde o presidente era Fraso, e o time da 25 foi campeão, onde nós enfrentamos na decisão a equipe do São Paulo da Bela Vista, que era uma grande equipe, e vencemos por 2-1. Então foi aí quando eu encerrei minha carreira como jogador dos times novos, como se diz, né? Foi exatamente o Flamengo da 25 de janeiro, foi a última equipe da turma de novos que eu participei. Eu encerrei no ano de 2000, como eu já disse antes, fui campeão pelo Flamengo da 25 em 2000, ao decidimos o grande título contra a equipe do São Paulo da Bela Vista, do saudoso Charuto, né? Em 1997, quando eu era secretário de esporte de Dr. Antônio, na época eu fui o secretário de esporte, quando terminou a gestão de Dr. Antônio, eu via muito, quando eu passava nas ruas, muitas crianças, tá? Jogando com bola de papel, fazia aquelas bolas de papel, bola de canarinho jogando no meio da rua. Aí doutor Antônio foi quem disse uma vez, disse, Tatá, por que você não pega essas crianças e a gente para você levar lá para o modo esportivo? Eu disse, mas doutor, eu vou ter tempo? Ele disse, não, veja o dia que você tem tempo. Eu só tinha tempo no sábado pela manhã. Aí eu digo, vou. Aí comecei com meu filho, né, que é o Wagner, Leandro também, que era tudo da rua, só os garotinhos. Comecei levando de 5 atletinhas. Foi levando. Eu sei que chegou um período que tinha aluno que a gente começava de 7 da manhã e até 11 da manhã lá no modo esportivo, com meninos de todos os bairros. E eu organizava. Tem muitos atletas aqui que passaram por minha escolinha e, graças a Deus, muita gente aqui me ajudavam, entendeu? E os prefeitos que passaram me ajudavam também, todos eles. E até hoje a gente recebe, a Prefeitura Municipal de Cuité sempre nos apoia, a Secretaria, onde eu agradeço a Deus primeiramente e a todos aqueles que estão sempre apoiando a nossa escolinha. Hoje eu trabalho com
60, 65 sempre aparecem esses garotos, mas eles são tudo cadastrados na escolinha Craque Futuro. Eu sinto falta mais era a integração que a gente tinha, entendeu? A integração, conseguia eu mesmo consegui grandes amizades, aonde ia jogar, entendeu? Os prefeitos mandavam me chamar, mandavam me pegar aqui, vinha através de um jipe, na época era jipe, fusquinha. Eu saía daqui e ia jogar, por exemplo, em Parelhas, Carlalbo dos Dantas, Currais Novos, entendeu? Aí pronto. Eu sinto muita saudade disso aí, porque era muito bom. Quando a gente chegava, eu e Lambreta, tem Irã, muitos outros, Sidrônio, que a gente jogava fora também, eu sempre ajeitava para eles irem comigo. E muitos outros jogadores, entendeu? Eu sinto, era resenha, quando terminava o jogo, era aquela amizade maior do mundo. E eu fiz grandes amizades através do futebol. Da vida de jogador, o mais difícil foi era a parte de remuneração, né? A gente se dedicava muito, só que na época nós tínhamos grandes jogadores e a remuneração não era compatível, né, com o que a gente jogava. Mas mesmo assim, nos times amadores, eu ganhava o dinheiro que dava para ajudar a minha mãe, entendeu? E eu agradeço a Deus, né, por isso, né? E hoje estou aqui, graças a Deus, sou aposentado e sempre ajudando ao Esporte Icuité. Sempre estou ajudando a secretaria aqui, através do Plínio, o Jó, o Ivanildo, o Nico, e também ao prefeito hoje atual, que é Caio, né? Comecei desde 2023 ajudando ao menino, exatamente para a evolução do esporte do nosso município. A minha posição que eu jogava era meio de campo, que era meio armador. Era meia esquerda, camisa 10, né? Sempre era camisa 10. Eu era jogador de armar jogada para os atacantes. Eu não era jogador de fazer gol. Mas de vez em quando estava fazendo um golzinho de falta, de vez em quando fazia um gol. Mas realmente eu era jogador de armação. Era jogador que saía para articular as jogadas do meio de campo. Eu agradeço ao esporte, claro, ao esporte, porque através do esporte nós fazemos o quê? Educação física, né? Porque o jogador, você pode ser um grande jogador, mas se você não estiver preparado fisicamente, tchau, tchau. Então, se você está preparado fisicamente, significa que você está o quê? Você está bem de saúde. E graças a Deus, ainda hoje, estou batendo minha bolinha, entendeu? E agradeço ao meu Pai Todo-Poderoso, né? E aqueles que estão comigo, me dando aquela força, né? Cuité pode ser que foi o berço do meu desenvolvimento, né? Agradeço muito a Cuité, porque realmente eu, apesar de jogar nos times fora, sim, joguei no Alecrim Natal, minha temporada lá foi pouco, foi apenas 3 meses, e no América Esperança foi mais, e no Alto Esporte. Então agradeço a Deus por isso, né? E agradeço a Cuité, ao povo cuitéense, que sempre me deram apoio, a todos os desportistas de Cuité, aos prefeitos, todos eles que passaram e esses que estão sempre me dando apoio para a evolução do nosso esporte. O meu sonho é ainda continuar praticando o esporte e ajudando a desenvoltura do nosso esporte.